Olá a todos novamente. Vamos então ao nosso segundo encontro, a nossa segunda conversa sobre teatro como recurso didático na sala de aula. Para quem não viu o primeiro vídeo, que foi ao ar ontem, né, eu vou aqui fazer uma pequena retrospectiva. Então, esta oficina, este bate-papo, ele faz parte do projeto do edital Revirada Cultural, que foi um edital lançado, foi um edital emergencial lançado pela Prefeitura Municipal de Chapecó através da Secretaria de Cultura, e esse projeto então foi contemplado neste edital. No primeiro momento então nós prevíamos que ele pudesse ser presencial, mas infelizmente então a pandemia se estendeu e a gente então teve que fazer de forma online, de forma virtual. Então a gente fez uma adaptação. Essa oficina, na verdade, ela faz parte de uma oficina de 20 horas, que prevê toda uma parte prática, uma parte vivencial, que infelizmente a gente não vai poder realizar. Então, a proposta de uma oficina mais integrativa acabou se transformando nesta ideia de um bate-papo, né? Algumas questões básicas, algumas questões que a gente possa olhar com mais objetividade acerca do teatro na escola, das dinâmicas, né, como que o professor atua nesse contexto. No nosso encontro anterior, então, nós falávamos da importância do professor se apropriar, então, das questões técnicas envolvendo o teatro, né? Se apropriar dos cânones, das técnicas, para poder, desta ferramenta, então, extrair as melhores, as melhores benesses que essa ferramenta pode trazer. Então nós falávamos que neste processo no qual o professor se, se investe, né, da condição de professor orientador, né, que vai orientar toda a dinâmica da montagem de uma peça teatral envolvendo os alunos, né? Esse contexto ele funciona tanto na montagem de um espetáculo, de uma proposta cênica, ou mesmo de um jogo, né? Funciona tanto quando os atores são os alunos, né? Quando os alunos vão para o palco, mas também funciona e é muito interessante, e aí um parênteses que a gente já havia feito antes com relação à educação infantil, com os mais pequenos, né? Então, assim, esse mesmo processo pode ser levado com os pequenos com algumas considerações, né? Talvez com os pequenos o conteúdo já não seja mais tão interessante, talvez não seja o foco principal, né? Mas especialmente a questão do jogo, do improviso, né? A questão da espontaneidade. E aí, nesse parênteses, a gente pode trabalhar muito fortemente com o teatro de animação, ou o teatro de formas animadas. Porque tem um aspecto mais lúdico, tem um aspecto mais da fantasia, da subjetividade. E este mesmo processo que nós falávamos que você pode fazer com os alunos do ensino médio, por exemplo, ou da educação básica, ou mesmo no ensino superior, no qual os alunos fazem parte de todo o processo de construção, e aí, além do conteúdo, você traz consigo todos os outros ganhos inerentes do teatro, né? Isso também ocorre com o processo de construção da forma espetacular que se queira com os pequenos. Porque quando você propõe, por exemplo, um trabalho de formas animadas com os pequenos,
você pode trabalhar construindo vários espetáculos, várias histórias, várias narrativas a partir de elementos variados, né? Por exemplo, construir formas animadas, vamos chamar vulgarmente aqui de bonecos, né? Com material reciclado, por exemplo. Existem dezenas, talvez centenas de sugestões que você encontra na literatura, no próprio YouTube. Se você procurar, você vai encontrar vários exemplos, né, de como pode ser feito isso. Então, você pode trabalhar com elementos alternativos, você pode trabalhar com bonecos de luva, com marionetes, com fantoches, com o corpo mesmo, né? Existem várias técnicas que você pode fazer formas animadas através da mão, do corpo. Enfim, todo este processo de construção com as formas animadas é interessante que seja construído em parceria com os alunos, né? Quer dizer, que cada aluno construa o seu boneco, construa o seu personagem, né? Então, assim, além de você trazer consigo a questão do lúdico, da socialização, do trabalho coletivo, do trabalho em grupo, é, da fantasia, da imaginação, do subjetivo, você também traz consigo a questão da construção, da participação do processo, né? Da apropriação desse momento artístico. Então, porque assim, a gente vê muito comumente nas escolas que às vezes as secretarias de educação compram os kits prontos, ou de fantoches, ou de, né, a própria empanada também já vem pronta, né, de Ocatex, com um recortezinho, uma casinha. Isso é muito comum. Não que não se deva fazer e que isso seja totalmente errado, eu acho que também, né, tem o seu valor também. Mas isso pode ser muito mais rico, pode ser muito mais incrementado se isso for de forma mais orgânica, mais intrínseca, mais relacionado com os alunos todos no seu processo. Então, o teatro de animação mais voltado especificamente para o ambiente dos pequenos, ele é mais interessante e mais frutífero, diria, do que você trabalhar como você trabalharia com um texto, talvez um texto formal, talvez a construção de uma linha de tempo, talvez a construção de uma linha narrativa, né, um arco dramático e tal. Isso não é o mais adequado para os pequenos, né? Possivelmente, então, um jogo de formas animadas, e também a questão do jogo teatral, da improvisação. E, e aí, um outro parênteses importantíssimo que eu gostaria de conversar com vocês também é a questão do texto dramático, né? Porque assim, mesmo o que eu já participei como jurado de várias experiências teatrais escolares nas quais os professores montavam peças com seus alunos e representavam dentro da escola. Uma atividade muito interessante e produtiva. Porém, da mesma forma que o professor deve se apropriar das técnicas, né, como eu já falei anteriormente, né, de todo o conhecimento que envolve o teatro, ele também deve se apropriar das técnicas que envolvem a questão da tipologia do gênero teatral, né, do gênero dramático. Porque quando nesses eventos que a gente participa e que eu já vi muitas escolas fazendo, por exemplo, os professores pegam uma história narrativa, né, ou uma história clássica, ou enfim, né, Chapeuzinho Vermelho, sei lá, né, essas histórias mais modernas aí também, ou mesmo um texto de contação de histórias. E aí querem levar isso para o palco. Então isso é louvável, é muito boa a iniciativa. Porém é preciso tomar cuidado com a transposição do gênero. Quando você tem um texto narrativo, um texto poético, ele não é calcado na ação.
E teatro é ação. Então isso precisa ficar muito bem claro. Não que não se possa fazer, se pode. Né? Eu posso construir um espetáculo teatral a partir todo de uma outra proposta narrativa, desconstruindo o modelo aristotélico, mas isso precisa ser pensado e com este objetivo muito claro e com a ideia do que quer se fazer com relação a isso. Porque, via de regra, o senso comum, quando se fala de gênero dramático, exige algumas questões básicas, que é a questão da ação, que é a questão do tempo, que é a questão do espaço, porque eu já cansei de ver, por exemplo, muitas experiências nas quais o narrador é transformado em um personagem e ele, e ele entra, né, dentro da ação, da narrativa, ou muitas vezes o narrador passa a ser uma voz externa à ação, mas que ninguém sabe de onde vem, ou que voz é essa, quem é essa voz. Né? Então é importante que o professor se atente um pouco para isso, né? Para que ele estude um pouco sobre a questão dos gêneros dramáticos, aliás, dos gêneros literários, da tipologia textual também, né? Que ele não precisa se tornar nenhum expert no assunto, né? Mas que ele saiba pelo menos diferenciar as tipologias textuais e que saiba as características de cada tipologia para que ele possa fazer a transposição de um gênero, né? De um gênero narrativo para um gênero dramático. Isso é fundamental, porque isso vai impactar diretamente na qualidade do exercício que se quer fazer, né, com os alunos. Então, essa é uma questão importante que precisa ser atento. E não é muito complicado. Por exemplo, é preciso que o professor leia se ele resolveu enveredar por esse caminho do teatro. Ele se propõe a construir um texto que vai ser levado à cena, mesmo que seja conjuntamente com os alunos no processo de construção coletiva, mas no qual o professor é o facilitador, é o condutor deste processo. Ele precisa necessariamente ler pelo menos a poética, né, de Aristóteles, que é lá onde ele define a questão dos gêneros, né, e fala do gênero dramático e dos outros gêneros. E também que o professor tenha a noção dos aspectos adjetivos também dos gêneros, né? Como que eu posso trabalhar liricamente um gênero dramático, né? Narrativamente um gênero dramático, para que ele saiba minimamente como conduzir a construção desse texto que se propõe a ir ao palco, seja com os alunos humanamente presentes no palco, ou seja, através do seu duplo, através de uma proposta de animação. Então, esse é um outro aspecto importantíssimo. E sempre que a gente pensar, né, no teatro enquanto proposta de atividade pedagógica, né, e o teatro enquanto ferramenta neste processo, é importantíssimo que a gente tenha em mente que a proposta extrapola em muito o que se quer enquanto resultado de aprendizado com relação a um conteúdo específico, a um item, a um componente curricular em específico, né? Porque o teatro ele necessariamente amplia o horizonte do aluno, né? Ele melhora a sua autoimagem, ele contribui para que o aluno tenha uma visão mais crítica sobre o mundo, sobre a sua realidade, sobre o seu cotidiano, né? Então, além de trabalhar essa questão da relação com o grupo, né? Da necessidade de um trabalho harmonioso e integrado para que se chegue a um objetivo comum, a questão do senso de responsabilidade, né? Porque o teatro exige muita responsabilidade com relação
a si mesmo, com relação ao outro, né? A questão do comprometimento com o outro também, enfim, né? A questão da convivência, do aceite, do respeito às diferenças na convivência, né? Porque é uma atividade de grupo, né? Então, tudo isso o teatro traz junto consigo. Mas existe um outro viés que a gente pode pensar o teatro, que é o professor enquanto imbuído ou investido da função de ator ou de atriz, seja na animação, né, no teatro de formas animadas, seja seja enquanto performer, né? A gente tem muitos exemplos de professores performers em cursinhos, por exemplo, né? Muitos professores constroem verdadeiros personagens e atuam, né, na frente do palco, digamos assim, do palco sala de aula, para melhorar o seu desempenho, né, para fazer com que este processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais eficaz. E aqui vem uma questão importantíssima, né, que é com relação à formação dos profissionais na área de licenciatura. Porque a maior ferramenta de trabalho que o professor tem, o maior instrumento didático que ele tem é ele próprio. O professor, o seu corpo, a sua voz, né, todo o seu mecanismo de comunicação, todo este complexo que envolve o visual, que envolve a comunicação não verbal, que envolve a fala, todo este mecanismo é a principal ferramenta de trabalho do professor na sala de aula. E a não ser que eu me engane drasticamente agora, mas assim, já atuei em vários cursos de formação na área de licenciatura e nunca, em nenhum momento, eu vi um curso que preparasse o professor para utilizar esta ferramenta. Eventualmente uma ou outra iniciativa esporádica, né, numa semana acadêmica ou num curso específico que a faculdade oferece, via de regra a gente não encontra isso. E isso é muito mais importante do que se possa pensar. Porque a questão da preparação da voz, por exemplo, da utilização da voz, que é um elemento básico do teatro, né? A questão da respiração, a questão da projeção, a questão da boa utilização do aparelho fonador, tudo isso que é elemento essencial e básico da atividade teatral é fundamental para o professor, para o melhor desempenho da sua atividade e para a sua saúde, inclusive. Não são poucos os casos que a gente tem conhecimento de professores que acabam desenvolvendo problemas nas cordas vocais, calos nas cordas vocais, por exemplo, até problemas mais sérios, porque vão para a sala de aula, usam demasiadamente o seu aparelho fonador e nunca na sua vida tiveram uma mínima orientação de como utilizar essa ferramenta. Então, isso é uma ferramenta básica do teatro e que é importantíssima, tanto para o desempenho profissional quanto para a saúde do profissional de educação. E isso de forma mais, falando especificamente da voz, mas a gente amplia isso para todo o mecanismo de comunicação. Né? A comunicação não verbal, a expressão corporal, porque a gente deve pensar que o professor, ele, quando ele está à frente, né, vamos pensar de forma tradicional, né? O professor à frente da sala de aula de forma espetacular. Então, o professor necessariamente ele está em estado de espetacularidade.
E aí ele precisa necessariamente utilizar, né, das suas ferramentas para que este processo seja o melhor possível. Então, neste momento, na proposta original aqui da nossa oficina, agora vinha toda uma parte prática, que era dividida em dois momentos. Um momento que a gente trabalharia a questão da animação, né? Então, assim, a construção de formas animadas através de elementos diversos, né? Desde a reciclagem de supostos elementos que não sejam mais utilizáveis, né? Até a construção com elementos mais formais, né? Porque o teatro de animação, apesar de ser amplamente utilizado, não diria amplamente, mas a gente percebe que vários professores têm essa iniciativa. Ele é muito mais complexo do que se possa imaginar, né? É um universo bastante lúdico, totalmente lúdico, é um universo, do ponto de vista da técnica, muito elaborado, muito sofisticado, e que demanda bastante tempo para ser adquirido e para que se possa minimamente extrair resultados satisfatórios dele. Então, os professores que optarem por trabalhar com o teatro de animação também precisam se apropriar dessas técnicas, também precisam se aprofundar neste universo. Eu também vou deixar ao final do terceiro vídeo, não desse, né? Tem mais um vídeo. Ao final do terceiro vídeo eu vou deixar toda uma relação de bibliografia nos comentários, incluindo bibliografia de teatro de animação. Tá? E então, assim, a gente teria agora uma parte prática que envolveria essa questão da construção, né, desses elementos e da formalização da cena, e também essa questão que eu falei agora, né, que é a questão do corpo como instrumento pedagógico, como instrumento didático. Então, desde a respiração, da respiração diafragmática, da utilização do aparelho fonador, aquecimento de voz, expressão corporal, consciência corporal, né, processos comunicativos, o texto não verbal, todos esses elementos que compõem a formação do ator e tal, que são fundamentais para o professor que está em estado de espetacularidade. Então, isso para a sua saúde, isso contribui, além né, do objetivo específico, e claro, dessa oficina, que é de instrumentalizar o seu trabalho na sala de aula, também contribui para a sua saúde física e psíquica também. Né? Ok? Então é isso. Este vídeo, então, a gente vai encerrar por aqui. Nós temos mais um amanhã que a gente vai enfocar outros aspectos, então, envolvendo a questão um pouco mais específica do texto e o texto enquanto diagnóstico e percepção da realidade cotidiana também, né? Que é um outro aspecto fundamental que a gente precisa pensar e olhar para o nosso entorno na hora da construção de uma proposta espetacular com os alunos, ou mesmo o professor sendo o protagonista desse processo. Ok? Abraço a todos e